Olá, meus queridos, graça e paz. Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, passando aqui para deixar uma mensagem da palavra de Deus para nós todos, né? Mas antes, meus queridos, eu peço a vocês para se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos e familiares, dar o seu like e ativar aí o sininho, né? Mas eu peço também para vocês assistirem até o final, para vocês poderem entender a mensagem. É uma mensagem simples, mas humilde de coração, do meu coração para o seu coração. Acredite nisso, Deus vai iluminar sua mente ao ver essa simples mensagem. Deus vai tocar no seu coração. Amém? Então vamos lá. Mateus 15, vou ler do versículo 1 até o 2, para nós entender um pouco da tradição dos judeus e vamos ler um pouco da graça também para nós entender se Paulo, o apóstolo Paulo, teve dificuldade com os judeus quando ele foi ministrar o evangelho da graça. Porque Jesus de Nazaré veio para os judeus, ele veio para cumprir a lei judaica e essas tradição deles. Mas Jesus teve problema com eles, bastante problema, porque quando Jesus ia ministrar o evangelho, Jesus tinha problema com eles, porque eles confrontavam Jesus por causa da lei. E os judeus, zelosos da lei e da tradição, sabemos que todo sábado, né, a Torá, que é o livro da lei, era lido no templo, tinha horário de ler. Então, quando chegava outra palavra, igual Jesus veio com a palavra do Evangelho da Graça pelo amor, eles não entendiam, porque eles estavam acostumados com a lei. A lei, ela não salva, a lei, ela condenava, né, e punia. Muitas vezes, a lei matava apedrejado, né, como Estevão. Estevão mesmo morreu apedrejado pelos judeus, condenado pela lei. Mas Jesus veio cumprir essa lei. E quando Jesus começa o seu ministério, isso começa também a perseguição, perseguindo Jesus por causa dessa lei. Versículo 1 de Mateus 15 diz assim: ante isso, eles prestavam atenção para pegar falha em Jesus. Então eles prestavam bastante atenção de Jesus e nos discípulos de Jesus, como está escrito. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo para Jesus: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles perguntou para Jesus por que os discípulos de Jesus transgrediam a tradição dos anciãos. Aqui já não era mais nem a lei, a tradição. Pois não lava as mãos quando come pão. Então ali eles ficavam olhando os discípulos de Jesus comer os pão, ou se alimentar ali, e eles ficavam prestando atenção qual era a falha que ia ter ali para eles chegarem em Jesus e questionar, né? Eles chegam lá e fazem essa pergunta. Eu acho que mais para, né, para achar motivo de questionamento. Porque é assim, meus amigos e meus irmãos, hoje mesmo nós vivemos aí num sistema religioso. Eu fui 15 anos evangélico do sistema religioso
Não é 15 dias, é 15 anos. E lá eu comecei a entender o Evangelho da Graça. Porque quando os irmãos lá, o pastor ia ministrar uma palavra, ele fugia bastante das cartas de Paulo, fugia bastante, ele não gostava nem muito de tocar. E muitas vezes eu gostava de estudar as cartas de Paulo e estudar também Mateus, esses livros aí, Marcos, João, e eu via um Jesus ali que veio para cumprir uma lei, e eu via o confronto dos judeus com ele, e via por causa das leis e das tradições dos judeus. Então, quando a gente ia comentar isso com o superior da gente ali na igreja, eles sempre falavam, uns falavam não, que a gente tinha que estudar mais e que era um texto fora de contexto, virava aquelas coisadas. Mas eu não acreditando naquilo, eu falei, deve ter alguém que está ministrando essa palavra de Deus do jeito certo, porque não pode. Essas cartas de Paulo parece que foi escritas para nós, porque se nós somos gentios e está falando exclusivamente para os gentios, porque se nós for nos evangelhos de Jesus antes da cruz, o gentio ali não tinha muita vez, mas ali para os judeus. O caso daquela mulher cananeia mesmo, dá para entender como era o tratamento para os gentios. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, abre um caminho para os gentios. Porque Jesus levanta o apóstolo Paulo. Então essas tradução deles, que confrontava com Jesus, e confrontava com Paulo também. Bastante. E Paulo tinha problema quando Paulo ia pregar a palavra, automaticamente levantava alguém lá, defensores da lei e das traduções deles, para vir confrontar com Paulo. Mas vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos. Vou ler do 15, eu vou ler o versículo 1 até, eu gosto de ler vários versículos para me entender, para ficar mais fácil de entender. Que diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidar conforme o uso de Moisés, não podeis salvar vós. Então, se não circuncidasse, os que desceu da Judéia para ensinar os gentios, eles ensinavam assim: se vocês não circuncidar como o costume de Moisés, vocês não podem salvar. Porque esses daí era da circuncisão. No versículo 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, eles decidiram que Paulo e Barnabé tinha que subir para Jerusalém para tratar de assunto relacionado a essa questão, porque eles entenderam que ali
Paulo e Barnabé estavam ensinando um evangelho que estava errado, de acordo com a tradição deles e as leis, porque os judeus, eles eram circuncidados por mão de homens, e o gentio não tinha lei para circuncidar. Então, quando eles vêm ensinar, agora Paulo vem ensinar que não precisa circuncidar, eles não entendem que está certo, eles acham que está errado. A mesma coisa de nós hoje, quando nós estávamos no sistema religioso, e todos que estão no sistema religioso hoje, eles não aceitam o evangelho da graça, eles falam que é uma nova doutrina, que é uma palavra nova, e chamam esses irmãos do evangelho da graça de herege. Eles não aceitam, porque eles já têm um evangelho pronto, eles já têm ali um evangelho que eles sabem que, se o pessoal do sistema, se eles pecarem, se eles cometerem algum pecado, eles vão no pastor, confessa para o pastor, conta para o pastor o que aconteceu, o pastor manda pagar ali umas orações ali, ir no monte, fazer uns envelopes ali com algum dinheiro, e o pastor está tudo certo. Então, hoje no sistema religioso é assim. Eles não entendem que o evangelho da graça não precisa dessas coisas. Eles acham que o evangelho da graça é um evangelho muito fácil, mas é porque eles não entendem. É que nem esses judeus aqui, eles não estavam entendendo o evangelho da graça, porque eles estavam vindo da lei, e a lei e as tradições estavam cegando eles, espiritualmente falando. No versículo 3, e eles, sendo aconselhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, com toda a conversão dos gentios. Eles passaram pela Fenícia e por Samaria e toda a convenção dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Olha que maravilha! Os gentios agora estavam entendendo a palavra de Deus através do ensinamento de Paulo e os ensinos de Barnabé. E quando eles passam pela Fenícia e por Samaria, os gentios já estavam esperando, e ali dava alegria a todos. Glória a Deus por isso, né? Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então eles chegaram lá com alegria, lá em Jerusalém, lá na igreja de Jerusalém, e começaram a falar das coisas que tinha acontecido no meio dos gentios, com alegria, e das grandes coisas que Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita, olha aí, dos fariseus, que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha aí, igual hoje aí no sistema é assim. Não, Jesus morreu, tudo bem, Jesus morreu por nós, ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou. Ele subiu e levantou o apóstolo Paulo, é pela graça, mas nós temos que batizar, nós temos que pagar o dízimo, pois está na Bíblia, está escrito, igual aqui, igual esses da seita farisaica, né? Os fariseus, porque eles entendiam que Jesus morreu, ressuscitou e que o gentio aceitou, mas tinha que circuncidar, igual hoje, para quem está no sistema. Você vai falar com um pastor aí do Evangelho da Graça, você vai falar que essas coisas não é mais necessário, que Jesus já fez tudo por nós na cruz. Eles falam sim, mas Jesus
fez, mas nós temos que fazer, nós temos que ir para o monte orar. Não que é errado orar, mas a sua oração vale em qualquer lugar, vale na sua casa, vale no seu trabalho, vale em todos os lugares, porque Deus está presente na sua vida em todos os lugares, em todos os lugares. Mas o sistema não entende isso. A mesma coisa que tinha no passado. No versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, ali se fez congregaram, fizeram uma reunião, né, para tratar desse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E aqui Pedro levanta e fala essas palavras, mas Pedro também, ele era judeu, mas Pedro estava entendendo o evangelho da graça, Pedro tinha entendido o evangelho da graça, e Pedro, quando viu que o assunto ali estava muito complicado, Pedro levanta e fala: não, eu também fui levantado para... Eu vou ler de novo. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então, aqui Pedro, não aguentando ouvir, só ouvir eles falarem, ele levanta e fala: não, realmente estão certos, porque a palavra do evangelho foi para os gentios, e eu também, sendo judeu, aqui no caso ele quer dizer isso, eu também, sendo judeu, eu fui levantado para pregar também para os gentios, e ele cresce pela minha boca. Então, meus irmãos, eu te pergunto, nós que somos gentios, nós que não tem nada a ver com Israel, nós não tem nada a ver com tradição, nada a ver com leis de judaica, porque hoje, nós aí no sistema, quando estava pagando o preço, hoje, graças a Deus, glórias a Deus, porque Deus me libertou desse sistema, já está fazendo praticamente um ano, estou aí, estou feliz, estou levando a minha vida com Cristo, acreditando cada dia que Ele está comigo, glórias a Deus, e vivo muito feliz por isso. Não pago o preço, não tem mais o medo, aquela culpa, né? Que a gente está lá no... Quem está no sistema sabe o que eu estou falando. Você vai buscar e quando você volta de lá, você sai de lá mais pecador do que quando você entrou, por causa do ensinamento de lá. Não é mole isso não. É difícil. Mas um dia, Deus iluminou a minha mente e graças a Deus, estou crescendo na fé. Estou crescendo e aprendendo cada dia mais. Glórias a Deus. E continuando no versículo 8. E Deus, Pedro falando, e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Deus deu o Espírito Santo, nós, gentios, assim como eles. Pedro falando, né? O Espírito Santo de Deus agora está em nós. Na época, neles e no povo da época, mas aí daí para cá nós já nascemos eleitos. Porque de quando Jesus morre e que Jesus ressuscita, ali as coisas mudaram. Foi no âmbito espiritual, as coisas mudaram. E Paulo, já entendia isso. Versículo 9, não fez
diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então, aqui Pedro continua dizendo e falando por que tem colocando esse serviço no povo que nem os nossos pais nem os discípulos conseguiram suportar. Em outras palavras, ele está falando, não, essas coisas já passou. Essas coisas de lei, circuncisão, dízimo, esses negócios aí, agora não é mais necessário. Se nossos pais não conseguiram suportar, quem somos? E os discípulos não conseguiram suportar, quem somos nós e os gentios para suportar essa serviço? Versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça, olha, seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como ele também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aqui, quando Pedro termina, Paulo e Barnabé começam a contar as grandes maravilhas que Deus fez com o gentio por intermédio deles, de Paulo e Barnabé. Então aqui os da sinagoga, os do templo ali calaram, os de Jerusalém calaram a boca e foi escutar. Porque até certo ponto ele estava debatendo com Paulo. Estava debatendo. Mas quando Pedro levanta, que Pedro também foi levantado por Jesus para ministrar o Evangelho da Graça, que ele começa a falar e começa a questionar sobre essas tradições, esses pesos de serviço que era em colocar nos ombros dos gentios, eles entendem. Aí já não é mais dois, é três. Paulo, Barnabé e agora Pedro. Eles escutaram sim. Eles escutaram e ficaram ali atentos, escutando o que Paulo e Barnabé contava, o que aconteceu através da palavra de Deus, através do Evangelho da Graça, no meio dos gentios. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Glórias a Deus, né? Porque Deus nos iluminou a mente, nos livrou daquele sistema, né? Daquela tradição, que hoje é o que tem aí, 15 anos lá no meio. Porque ali vem as tradição judaica misturado com o cristianismo e diz que é o evangelho. Porque eles pregam que Jesus morreu, ressuscitou, mas que as coisas da lei é necessário fazer. Mas Paulo ensina que as velhas coisas já é passado, como está escrito, como eu li aqui agora. Que agora não é mais por tradição, agora é pelo Espírito, pela fé, que Deus nos uniu, Jesus nos uniu com Deus. Somos cordeiro de Deus através do seu Filho Jesus. E aí o sistema vem, impõe obstáculo, né? Batismo, dízimo, oração à meia-noite. Não que não é errado orar, mas que tem que ir na igreja, que só é santo quem está na igreja. Se você orar fora da igreja, para muitos pastores aí do sistema, não está certo. Então eu gostaria de chamar sua atenção. Assiste os meus vídeos aí. Vai nos capítulos que eu citei, nos versículos. Vai na Bíblia e
começa a procurar e começa a ler, que Deus vai iluminar a sua mente. E assim como Deus iluminou a minha mente, e hoje, graças a Deus, estou livre do sistema, desse sistema evangélico e dessas tradições que estão aí até os dias de hoje. Agradeço aí a preferência por assistir os meus vídeos. Graça e paz. Até um outro vídeo, se Deus quiser.